Olá, o Unesp Notícias está no ar e traz para você a retomada das atividades presenciais no Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. Reunião de número 500 da congregação do IB marca o retorno oficial, um momento para relembrar a trajetória e traçar novas conquistas para a unidade. Laboratórios de aula e de pesquisa do Instituto voltam a receber alunos e professores. Esperanças renovadas e muita atenção às medidas de prevenção ao novo coronavírus. Unesp lança edital para programa de pós-graduação em artes, com vagas destinadas a travestis e transexuais. A Unesp lançou o edital do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes em São Paulo, com 10% das vagas de mestrado e de doutorado destinadas à população trans. Outros 2 editais recentes dos programas de pós-graduação em Psicologia em Assis e em Linguística em Araraquara já tinham adotado essa mesma medida. Essa é mais uma ação afirmativa da universidade para pessoas autodeclaradas travestis e transexuais. Vamos entender a importância dela. É uma iniciativa muito importante, né? Ela assim, abre dentro da universidade a possibilidade de outras, né, outras possibilidades de ação, né, em relação a cotas, né, a reserva de vagas para a população trans, né, e que também atende a uma demanda muito importante, né, da população trans no Brasil, de acesso ao ensino superior, né, tanto na graduação a gente não tem reserva de vagas, mas para a pós-graduação isso é extremamente importante para a continuidade da formação e de mão de obra qualificada, né, no âmbito universitário, né. Muito importante que essa população esteja representada no contexto universitário, né, com os seus saberes, com as suas experiências, com as suas, enfim, com a sua formação, e que tenha representatividade, portanto, no ambiente da universidade, e que outras pessoas, a partir disso, possam, então, também sentir-se que a universidade é um espaço possível para elas. A população de travestis transexuais no Brasil é uma população que vive uma condição de vulnerabilidade muito intensa, né? Tem uma expectativa de vida muito breve, né? Então, de 35 anos, segundo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transexuais no Brasil, né? Se você tem uma expectativa de vida dessas, condições nas quais essa população tem que se submeter para sobreviver, dificulta a ela a continuidade dos estudos e do contexto estar na educação, estar tanto na educação básica quanto no ensino superior, né? Pouquíssimos chegam a terminar a educação básica, e para chegar no ensino superior também é uma grande luta, né? E estando no ensino superior, chegar na pós-graduação é algo ainda mais desafiador, né? Porque durante o processo, a universidade, né, ela é a universidade no Brasil, a universidade no mundo, né? A universidade é um ambiente que ainda tem grandes dificuldades de aceitação dessa população, né? Porque é um ambiente que é pautado ainda, fundamentalmente, por uma leitura cis heteronormativa, como nós chamamos, né? Ou cisgênero, né? Então, a regulamentação, por exemplo, que dá o direito, né, do uso do nome social no âmbito da educação, tanto básica quanto superior, isso aí a gente já tem alguns anos, né? Então, esse é um primeiro passo muito importante para a permanência dessa população, que ela seja respeitada durante a chamada, nos seus trabalhos acadêmicos, nas relações cotidianas dentro do ambiente universitário ou da escola, né? Isso é um grande ganho, mas ainda tem outras coisas, né, que ainda precisam ser mudadas, né? E aí a representatividade dessa população dentro da universidade ela é muito importante justamente para garantir que as pessoas possam se sentir mais, possam entender que esse é um lugar que elas também possam estar, né? E também produzir saberes, né, em função dos seus lugares de fala, dos seus lugares de experiência.
Sem dúvida, uma ação fundamental para tornar a Unesp cada vez mais plural. E as inscrições para o programa começam na próxima segunda-feira, dia 20, e vão até 4 de outubro. Você encontra mais informações no site do Instituto de Artes da Unesp. O endereço é esse que aparece aqui na tela. E os últimos dias foram marcantes para o Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. A unidade realizou a congregação de número 500 em um evento de retomada oficial das atividades presenciais após 1 ano e meio de interrupção por conta da pandemia de Covid-19. O encontro ainda teve depoimentos virtuais de ex-diretores que ajudaram a consolidar a excelência do IB no ensino, na pesquisa e na extensão. Na faixa, mensagem de boas-vindas ao primeiro evento presencial do IB, o Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu, depois de 18 meses. Teve álcool em gel para os participantes, é claro, que aliás estavam todos de máscara, distanciados e com a segunda dose da vacina contra a Covid em dia. E o evento não poderia ter sido em uma melhor ocasião, a 50ª reunião da Congregação da Unidade. A congregação é o colegiado máximo de uma unidade universitária. É ali que as discussões, as principais discussões da unidade ocorrem, as principais deliberações, formação de comissão, portarias são discutidas. Enfim, a congregação ela representa a vontade da unidade a partir dos seus membros. E esses membros todos são eleitos pela comunidade. Então, de certa forma, ela representa devidamente todos aqueles que constituem a unidade universitária, né? Desde os estudantes, técnicos administrativos e os próprios docentes. 500 congregações, mais de 2.000 horas de discussões sobre a unidade, 44 anos de história do Instituto, construída por centenas de pessoas que já passaram por reuniões como essa. Algumas delas fizeram questão de participar, mesmo que de modo virtual, deste encontro ilustre. Ex-diretores do IB foram convidados para, em vídeos gravados, abrirem os trabalhos da congregação, contarem causos e fazerem a leitura do expediente da reunião, com os informes, aprovação de convênios e outros assuntos da rotina. Uma quebra de protocolo para lá de especial. É uma história, é uma longa história. Essa história conversa com a consolidação da universidade pública, a consolidação da Unesp e o papel dessa universidade nos diferentes locais do estado de São Paulo, nos diferentes municípios do estado de São Paulo. Para o IB, congregação de número 500 representa todos aqueles que passaram por aqui. Aqueles que foram contratados, os aposentados atualmente, aqueles que receberam os diplomas, enfim, todos aqueles que, de certa maneira, hoje constituem a sua vida profissional, isso passou por uma dessas congregações. Então, é importante lembrar que comemorar o número 500 não é apenas por ser o número 500, mas o que representa na vida das pessoas essas 500 reuniões de congregação. Mas teve também ex-diretor que fez questão de comparecer pessoalmente. É difícil retornar aqui como chefe de gabinete sem o sentimento de membro da casa, de esse pertencimento em relação ao IBB, de tudo que eu já vivi aqui, não é? A minha história de vida está conectada também com o Instituto de Biociências e tudo que ele representou para mim profissionalmente, né? E aí tem outro aspecto mais acadêmico mesmo, quanto a gente tem hoje em termos de Unesp, o papel do IB aí causando aí as tantas transformações, principalmente nesse momento de enfrentamento de pandemia, de levar para a sociedade ciência e conhecimento que todos precisamos. Enfim, mas hoje é um dia, acho que é uma comemoração muito significativa, né? Uma congregação de número 500, são aí quase 45 anos de congregações, de reuniões colegiadas, acho que isso é um ponto importante, né? Principalmente de se destacar no momento que o país vive, no qual nós estamos comemorando aqui uma estrutura colegiada que a universidade funciona, no qual a diversidade de ideias e discussões é a pauta principal que norteia todas as decisões, né? Então isso é muito... A questão da congregação de número 500 representa muito bem isso, né? As nossas decisões colegiadas e o quanto é importante que a gente tenha toda a comunidade participando desse processo decisório. Em discurso, o reitor da Unesp, professor Pascoal Barretti, lembrou que também é um filho do IB e exaltou o pioneirismo e a coragem dos primeiros diretores, o que permitiu a estruturação e a consolidação do Instituto como referência no ensino, na pesquisa e na extensão. O Instituto de Biociências ele tem uma importância fundamental para Botucatu e para a Unesp, porque tudo começa aqui.
né? Todos os cursos, né, aqui do campus começam no IB. Se imaginar que todas as pessoas formadas em Botucatu, desde 1963, foram alunos do IB, inclusive eu. Então, ele é a casa de todo mundo. Além do mais, ao longo da história, o IB se destacou como um instituto de excelência em pesquisa, dos mais produtivos, mais dinâmicos institutos que nós temos na nossa universidade. Então, o IB é um grande orgulho, né, para Botucatu, para a Unesp, para a ciência no Brasil, né? E já que a reunião é democrática e, como o nome diz, congrega todas as categorias da unidade, é claro que ela também contou com a presença de representantes dos alunos, como a Karen. Eu acredito que seja muito importante porque os alunos trazem a demanda deles, a gente tem esse espaço aberto, né? Os professores, o diretor, todo mundo trata a gente com muita recepção. Então, a partir do momento que a gente traz as demandas diretas dos alunos, a gente entende a situação deles, a gente entende como a gente mesmo, então a gente consegue passar, assim, mais diretamente o que a gente sente. Então eu agradeço muito essa representatividade, os alunos estão interagindo muito mais. Depois que eu entrei para a congregação, eu estou entendendo num âmbito mais geral como que a gente pode melhorar todos os aspectos para ter a melhor graduação possível, né? Uma outra novidade desta congregação é que pela primeira vez na história, em 500 edições, ela foi transmitida ao vivo em tempo real pelo YouTube, em uma iniciativa inédita da Agência de Divulgação Científica e Comunicação do IB. A ideia de transmitir a congregação partiu da necessidade de levar até para a comunidade um pouco o que acontece aqui dentro do Instituto, né? E também levando em consideração que é o número 500, né? A 500ª congregação, permitir que os antigos membros que participaram da história do Instituto consigam acompanhar o que está acontecendo também aqui dentro, né? Além de ser a de número 500, algo por si só único, a congregação teve ainda outra singularidade. Ela antecedeu o retorno oficial das atividades presenciais em sala de aula e laboratórios do IB, que ocorreria dali a 3 dias. Isso só foi possível, como explicaram os professores Carlos Fortaleza e Joel Mesa, respectivamente membros do Comitê Central Unesp Covid-19 e do Comitê Local que trata sobre a pandemia, graças à vacinação em massa da população de Botucatu, incluindo a comunidade acadêmica e a adoção de protocolos rígidos de segurança. O momento é, de fato, de muita felicidade, é um momento bastante aguardado por aqueles que, de fato, se distanciaram, baseado por essas questões sanitárias, e que agora comemoramos, de fato, o sucesso da ciência, trazendo a vacina no braço dos brasileiros, né? E, ao mesmo tempo, Botucatu, gostaria de fazer esse destaque, sai na frente em relação a essas porcentagens epidemiológicas, inclusive, trazendo aí a vacinação em massa, trazendo uma condição, inclusive, de privilégio ao cidadão botucatuense, e do qual a universidade faz parte, ou seja, a universidade é parte da sociedade, né? Então a gente percebe que há esse aumento aí da vacinação, esse aumento da imunização do cidadão botucatuense, e ao mesmo tempo nos credencia a fazer esse planejamento com bastante seriedade, com bastante responsabilidade, e a partir daí retomamos as nossas atividades, que é de fato aquilo que nós gostamos e sabemos fazer. E depois dessa reunião de número 500 da congregação do IB, desde o início da semana, os laboratórios de pesquisa começaram a receber um número maior de alunos. As aulas práticas da graduação, que dependem da estrutura laboratorial, também foram retomadas oficialmente. Um retorno aguardado, realizado com base na ciência e cercado de medidas rígidas de segurança. Na porta do laboratório, dispositivo com álcool em gel e QR Code que dá acesso ao formulário de inquérito de sintomas. Todas as pessoas são obrigadas diariamente a entrarem no sistema e responderem as perguntas. A temperatura também é aferida na entrada. Dentro da sala, o uso da máscara é indispensável e em cada bancada tem mais álcool para os alunos. E eles estão mais distanciados também. Neste laboratório, com capacidade para 45 estudantes, apenas 30 deles podem frequentar simultaneamente. Por isso, o professor, que antes dividia a turma de 90 alunos da medicina em 2, agora dá 3 vezes o mesmo conteúdo. Mas não há do que reclamar, pelo contrário, o cenário é muito mais promissor do que no ano passado, quando esta aula prática de anatomia foi ministrada no modelo virtual, a partir de vídeos com roteiro sobre cada parte do corpo humano. As aulas práticas de anatomia, elas utilizam muito o sentido tridimensional, né? Então, por mais que hoje nós temos bastante ferramenta virtual que dá o suporte tridimensional, o viver o tridimensional através do tato, da observação, ele é fundamental.
E aí o ensino presencial para a disciplina de anatomia realmente é fundamental. Hoje, as mãos que não saíam dos teclados e mouses dos computadores podem manusear os detalhes de cada peça. A gente compreende muito melhor, né, as junções, as articulações, como se encaixa um osso no outro, por exemplo, entre outras coisas. Fora que, às vezes, no EAD a gente, tem sérios problemas como internet e, né, de desconexão, que são problemas que são impossíveis de você evitar. E outros problemas também que são da motivação, né? Quando a gente está aqui em grupo, com todo mundo, a gente com certeza está muito mais motivado do que se a gente ficasse cada um em uma casa, estudando, apenas ficando ouvindo o computador por horas e horas e horas. Então, é uma diferença, assim, que é indescritível. Depois de meses de aprendizado em casa, a Letícia enumera outras vantagens do retorno das atividades presenciais. Para a gente da medicina, a gente precisa ter as peças, a gente precisa ter toda a estrutura física. Então, mudar presencial para a gente muda tudo e melhora, assim, exponencialmente o nosso aprendizado. A gente tem acesso aos laboratórios, aos professores, aos livros na biblioteca, né? Mesmo não podendo ir na biblioteca presencialmente, a gente tem acesso aos materiais. Então, quando a gente pode voltar presencial, nosso ensino, assim, faz toda a diferença, porque estudar medicina em casa é algo praticamente impossível. A retomada de parte das atividades presenciais no IB só foi possível graças à vacinação em massa da população de Botucatu e também dos alunos do campus. O estudo, liderado pela Unesp e desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade de Oxford, e que avalia a efetividade da vacina AstraZeneca, já imunizou com 2 doses quase 90% dos habitantes, o que inclui a comunidade unespiana. O projeto fez cair consideravelmente a taxa de transmissão e de internações por Covid no município há pelo menos 2 semanas, quesitos que são considerados para que uma unidade da Unesp possa voltar com as aulas e os trabalhos presenciais. Além de todos esses cuidados, a comunidade acadêmica também passa por testes com frequência. A testagem das pessoas que circulam diariamente pelo IB é feita por meio de um pool de salivas, teste que foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Unesp. Estudos científicos mostraram que a saliva é um material genético de alta sensibilidade para indicar a presença do novo coronavírus. As amostras são entregues todas as manhãs de segunda-feira no CEATOX, o Centro de Assistência Toxicológica. São de 150 a 200 por vez, número que deve crescer com o aumento de circulação de pessoas. Para mim é tranquilo, assim, a gente faz o jejum, né? Vem até o Unesp, faz todo o procedimento, sempre usando máscara para poder frequentar os laboratórios. Assim a gente acaba protegendo a gente e os colegas também que trabalham com a gente. É tranquilo de fazer, né? Não é invasivo, então é só a saliva, não tem problema nenhum. Não é incômodo nenhum também. A gente vem, pega o tubo ou no dia ou na sexta-feira anterior, né? Então a gente acorda em casa, já faz, colhe a amostra e depois é só trazer, é bem tranquilo. Josi é a enfermeira responsável por receber e dividir as amostras. Lá no IBTEC, eles vão juntar essa saliva. Por exemplo, de 8 a 12 pessoas vai juntar. Aí vai fazer um exame só, né? Exame só. E se der negativo, aí não precisa repetir, porque todos serão negativos, né? Agora, se caso der algum positivo, a gente convoca, né, esses funcionários dessas amostras, né, de 8 a 12, para vir colher a saliva novamente, e daí eles fazem individual, para ver quem mesmo que deu positivo ou não. Quando a pessoa que aparentemente está positiva para o Covid é identificada, ela é imediatamente afastada das atividades presenciais. Se for positiva, então a seção técnica de saúde entra em contato e orienta para que a pessoa utilize os caminhos do SUS. Porque a partir do momento que a pessoa deu positiva, então ela tem que ligar na Secretaria de Saúde da cidade, tem um telefone disponibilizado para isso. Ela faz o teste oficial, que demora um pouquinho mais para dar resultado. Esse teste da saliva, ele é eficiente, mas ele é um teste rápido. Claro que tem chances de dar falsos positivos, falsos negativos. Então, a corroboração do resultado desse teste é feita pelos canais do SUS. A partir do momento que a pessoa ela é considerada positiva, é responsabilidade da Secretaria de Saúde o protocolo de isolamento, como acontecia na cidade antes da vacinação.
Segurança baseada em ciência, em protocolos que permitem que os estudantes de todos os níveis possam voltar a ocupar os espaços em maior número, como neste laboratório de biologia do músculo estriado. Esta doutoranda não parou de frequentar o local nem no pico da pandemia porque a pesquisa dela utiliza ratos que precisam ser mantidos vivos. É muito importante esse começo de laboratório porque é onde a gente consegue todo o início do material para a gente trabalhar. Então, eu trabalho com animais, então eu precisava vir tratar esses animais para não perder esses animais e, posteriormente, iniciar o tratamento deles. Então, se a gente não viesse, parasse com isso, grande parte da pesquisa poderia ser perdida, todo o investimento e tudo que a gente já tinha iniciado também. Mas, a partir de agora, com o rodízio de alunos menos restrito, Jéssica vai começar a dividir o laboratório com novos pesquisadores, tudo, claro, com muita proteção para todos. Todos os laboratórios têm professores responsáveis e esses, então, fazem todo um esquema de rodiziamento dos alunos para que a gente evite o máximo a aglomeração de pessoas. Então, as atividades estão sendo retomadas, mas de uma forma segura, né, de tal forma que a gente consiga dar conta das demandas que nós temos, principalmente na área de pesquisa, né, que demanda uma atividade presencial mais intensa. A gente faz um intervalo rápido e a seguir o nosso assunto é a campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Não saia daí, nós voltamos em instantes. De acordo com o último balanço da Organização Mundial de Saúde, em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram em todo o mundo em decorrência do suicídio, 1 em cada 100 mortes registradas. Ou seja, esse é um tema que merece atenção e espaço aqui no Unesp Notícias. Por isso, o repórter Júlio Penariol conversou com a professora Meirioko Okamoto, do curso de Psicologia da Unesp em Assis. Vamos ver. Professora Meire, primeiramente, muito obrigado por aceitar falar com a gente sobre suicídio, um tema que para muitos ainda é um tabu e que só mesmo com informação, com uma abordagem mais educativa, será possível mudar um pouquinho essa triste realidade de mortes por esta causa. Muito obrigada pelo convite, Júlio. Eu agradeço a oportunidade em poder discutir um pouco esse tema, que realmente é um tema que, como pega muito no sofrimento das pessoas, né, envolve também a questão da morte, certamente ainda é um tema que causa uma certa dificuldade, como você disse, um certo tabu para ser discutido, mas eu agradeço o convite e a oportunidade em discutir essa questão. Por falar em tabu, professora, a própria mídia não trata o tema com a profundidade e a abertura que ele exige. A gente sabe, pelos dados da OMS, que o suicídio é um problema sério da sociedade. Todos os anos morrem mais pessoas por suicídio do que por outros problemas mais comuns, né, como HIV, como o câncer de mama, enfim. Por que a gente ainda tem esta restrição para falar sobre suicídio? Provavelmente porque nós temos muita dificuldade. Eu acho que inicialmente para falar a respeito de sofrimento mental ou sofrimento psíquico, nós ainda temos muita resistência, de modo geral, a entender esta questão como uma questão que faz parte da vida, né? Ainda temos uma certa resistência, uma certa dificuldade em aceitar a necessidade de um acompanhamento ou mesmo de um tratamento mental. Com relação ao suicídio, eu acho que existem vários mitos que cercam o tema, né? A questão da morte tem um peso muito importante, sobretudo na nossa sociedade ocidental. A questão da morte, vamos dizer assim, a morte auto-infligida, né, tem uma raiz com questões religiosas, da ordem, né, de algo errado, do pecado. Então, eu acho que a própria resistência para falarmos a respeito do sofrimento e da dor, embora já haja avanços com relação a isso, já avançamos, já discutimos um pouco mais esse tema, ainda, né, eu sou da área, então ainda existe sim, né, dificuldade, ainda existe resistência na aceitação de que eu tenho, você tem, de que as pessoas possam sofrer, né, e o sofrimento causado por uma dor psíquica, que nós chamamos aí, né, na área da saúde, de dor mental.
porque existe ainda uma forte ligação desse tipo de sofrimento com loucura, com algumas ideias também, né, que vem arraigada há muito tempo. Então, eu acredito que ainda nós não conseguimos, de certa maneira, desvencilhar alguns mitos de algumas ideias que cercam o sofrimento psíquico ou mental. Professora, você acredita que o julgamento que muita gente faz, que parte da sociedade faz, das pessoas que admitem estar com algum tipo de problema psicológico, né? A sociedade muitas vezes fala que aquela pessoa é fraca, aquela pessoa não consegue resolver seus problemas sozinho. Esse julgamento pesado colabora para que poucas pessoas, quando estão com algum problema um pouco mais sério, busquem a ajuda profissional, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra? Eu acho que a questão do julgamento pesa, de fato, né, sobretudo para que a pessoa se sinta à vontade para falar mais livremente a respeito do sofrimento dela, da dor, né, da desesperança, principalmente. Eu acho que nós temos uma tendência, e que, de certa maneira, eu acho que na atualidade tem ficado cada vez mais intenso, dessa questão da autogestão, do quanto nós temos que ser protagonistas da nossa vida e, de certa maneira, conseguir gerenciar todo o nosso sofrimento. Então, existe uma forte influência dessas ideias mais atuais, né, do quanto nós temos que ter a força do pensamento, a positividade, e com isso, né, nós, de certa maneira, negligenciamos, né, que nem todos conseguem atingir esse grau, vamos dizer assim, de autogestão da vida e do sofrimento, como temos, de certa maneira, divulgado, e até, de certa maneira, eu acho que isso vai além da divulgação, eu acho que isso acaba se tornando uma autoimagem, uma imagem buscada. E aí, diante de um sofrimento muito grande que a pessoa possa estar vivendo, ela terá muita dificuldade, primeiro, né, porque isso remete a um fracasso, né. Segundo, se nós julgamos isso em termos de valores, a situação fica muito mais complexa, porque como é que eu vou enfrentar um sofrimento se eu já sou logo, de início, né, julgado por sentir ou por viver aquela situação daquela maneira como estou sentindo. Então, eu acho que essa questão do julgamento, e o Brasil, infelizmente, é um país que ainda diferencia muito pouco isso, né, de fato, é uma questão que pesa muito, e pesa, sobretudo, para que isso não seja vivido como uma sensação de fracasso, porque, veja, a pessoa já está sofrendo. Se a isso tiver que somar a sensação de fracasso, quer dizer, então eu não estou ajudando em nada, então fica, inclusive, até, de certa maneira, uma situação um pouco paradoxal e ambivalente, porque se nós temos uma campanha, né, o Setembro Amarelo, justamente para falar sobre suicídio, mas, veja, dependendo da maneira como isso é divulgado, da maneira como isso é falado, ao invés de só simplesmente divulgar, eu estou passando uma imagem, né, e aí isso acaba sendo um limitador para a própria campanha, enfim, para os próprios objetivos da campanha. E, professora, existe um perfil ou algumas características que possam colaborar para que essa pessoa chegue, de fato, comece a pensar, de fato, em tirar a própria vida? Ou então, quais sinais que essa pessoa começa a dar e que os familiares, os amigos que estão ali por perto devem ficar atentos para começar a oferecer uma ajuda um pouco mais profissional para que essa pessoa também consiga iniciar a resolução desses problemas? Eu acho que para a grande população, a questão do perfil não seja a questão mais importante para ser abordada, porque no nosso cotidiano, entre os nossos familiares, entre as pessoas com quem nós convivemos, dificilmente a gente vai conseguir avaliar o perfil, porque talvez esse seja mais uma tarefa, vamos dizer assim, que cabe aos profissionais da saúde, né, verificar o perfil. O que nós sabemos é que tem aumentado o número de suicídio em jovens, né, e que, no geral, o suicídio acomete principalmente a população masculina, né, o grau, a porcentagem é muito maior dentre os homens do que dentre as mulheres. Talvez, né, nós possamos pensar em algumas questões que permeiam a situação do suicídio. Então, por exemplo, sobretudo a questão da desesperança,
do desamparo, né, de grandes situações de conflitos e dificuldades que podem ser vividas ao longo da vida, e, sobretudo, eu acho que pesa, né, sobre algumas pessoas na população. Então, por exemplo, aqui acho que é importante nós pensarmos no sofrimento causado, por exemplo, pelas questões de gênero, pelas questões raciais, porque isso provoca um sofrimento a longo prazo que permeia muito a vida da pessoa, né? As questões que envolvem amplas discussões com relação a sofrimento e dificuldades vividas na infância e na adolescência, e aqui nós podemos pensar, por exemplo, em situações de violência, maus tratos, abusos, falta de projeto de perspectiva de futuro, situações de crise, né, é uma questão muito importante, e aí isso pode estar ligado, sobretudo, a situações de perda de emprego, de questões econômicas, financeiras, morte, enfim, situações de crise mesmo que todos nós estamos, né, suscetíveis ao longo da vida. Condições sociais, né, são situações que no Brasil, por exemplo, nós temos, né, isso como um grande fator importante sobre a população de modo geral, e aí nós podemos pensar na questão da empregabilidade, na questão da vida escolar, do grau de escolaridade da população, os fatores de pobreza, de vulnerabilidade. Então, de certa maneira, eu acho que é muito importante sempre pensar nas questões que deixariam a população ou as pessoas mais vulneráveis. Nessa condição de vulnerabilidade, quando a pessoa se vê sem esperança e sem uma solução, né, é que aí talvez ela se veja numa situação de profunda crise, ela não encontra uma saída imediata, e no geral, quando a pessoa está numa crise, né, que ela considera muito intensa, no geral, pode ser que ela busque uma solução imediata, e aí essa solução imediata seja o suicídio. Veja, isso significa dizer, então, que muitas vezes a busca pelo suicídio não é nem a busca pela morte, mas é a busca por, vamos dizer assim, acabar com o problema, ou solucionar aquele problema que aflige tanto e que causa tanto sofrimento. E a isso liga-se, né, também uma característica de impulsividade, porque a pessoa se vê num dado momento, diante de um sofrimento que ela considera que ela não consegue superar, e a isso ligada a um ato impulsivo, né, ela então pode, nesse momento, procurar como única alternativa possível, né, o ato suicida. Aí é muito importante, Júlia, desculpa, só para complementar, quando nós pensamos na questão do suicídio, nós pensamos nos fatores que podem levar ao suicídio, e talvez nós damos muito pouca ênfase aos fatores que poderiam proteger as pessoas, porque as pessoas precisam ser protegidas, e essa é uma discussão muito importante, porque isso envolve, de certa maneira, pensarmos em políticas públicas, na atuação do Estado, né, enfim, em fatores que possam, de fato, proporcionar um pouco mais de apoio e segurança para a população de modo geral, sobretudo aquelas mais vulneráveis. Exatamente, professora, eu ia ressaltar a questão da pandemia que deixou ainda mais latente esses problemas de vulnerabilidade que você acabou de comentar, e aí cabe, então, ao Estado tentar, de alguma maneira, apaziguar um pouco esses problemas, né, do desemprego, agora tem a vacina, enfim, mas da orientação correta em relação ao novo coronavírus, é o papel mais do governo de tentar evitar que a pessoa chegue, de fato, né, nesse desespero de acabar com o problema, tirando a própria vida. É claro que nós não podemos generalizar que todas as questões devem ser resolvidas pelo Estado, mas quando nós falamos, né, em situações de vida, em condições socioeconômicas, fatores protetivos, inevitavelmente o Estado também está envolvido, até porque o serviço de saúde é um serviço do Estado, né, portanto, disponibilizar, né, uma saúde adequada, vamos dizer assim, disponibilizar recursos de saúde para que as pessoas possam procurar, né, ajuda no momento em que ela necessita, e até mesmo esse trabalho de educação, porque essa questão de conversar sobre sofrimento, conversar sobre morte, também passa por uma questão de educação, né, nós podemos ser educados, né, no sentido de conseguir tratar melhor sobre esses assuntos, de uma maneira
né, de resolvê-las ao longo da situação e não só apenas no momento de crise. Na situação da pandemia, pelo que os dados têm sido divulgados, não houve um aumento relevante no número de suicídios. Houve, sim, né, aumento em alguns índices de ansiedade, de depressão, uso e abuso de substâncias, etc. Mas pelo que eu tenho acompanhado, não houve um aumento expressivo no número de suicídio. Mas, certamente, aumentou o grau de sofrimento, aumentou o grau de, vamos dizer assim, de preocupação, né, e certamente aumentou também o número de desemprego, enfim, que nós estamos vivendo atualmente no país. Então, essa é uma questão que talvez, no momento, não tenha resultado ainda num aumento expressivo de números de suicídio, mas que é um fenômeno a ser observado ao longo do tempo, porque a situação da pandemia está nos colocando diante de uma situação que não é uma situação de curto prazo, uma situação de médio e longo prazo. Então, nós temos muitas mortes, então, muita situação de luto envolvendo pessoas com idades diferentes, famílias inteiras, muitas vezes. Temos a situação de desemprego que você citou, né, de uma queda brusca nas condições de vida de grande parte da população, muitas sequelas em função da própria Covid, sequelas essas que podem ser duradouras. Então, nós temos uma condição que precisa ser observada pelos serviços de saúde a médio e longo prazo. Então, nós estamos falando agora, neste momento, de uma situação mais aguda. Ao longo, né, do tempo, nós não sabemos ainda que tipo de perfil isso vai desenvolver, né? Professora, a OMS ela tem uma orientação bastante abrangente, né, para que os países implementem uma abordagem para a prevenção do suicídio. Ela fala em alguns itens que os países deveriam seguir. Por exemplo, educar a mídia para cobertura responsável sobre o tema, promover habilidades socioemocionais para os adolescentes, para os jovens, como você ressaltou, é um público bastante vulnerável hoje, identificar precocemente e acompanhar as pessoas afetadas por pensamentos suicidas, e um outro item que eu acho importante, que é limitar o acesso aos métodos de suicídio, algo que pouca gente fala, mas é muito fácil, as pessoas têm acesso muito fácil hoje a questões como pesticídio, e no Brasil uma arma de fogo, que são elementos que principalmente que as pessoas usam para cometer o suicídio. Em quais desses pontos você acredita que o Brasil mais falha hoje? Então, veja, a questão ao acesso, né, vamos dizer assim, aos métodos, né, de suicídio, eu não sei o quanto, de fato, nós prestamos atenção nisso, porque um dos métodos é pesticida, e isso é utilizado em larga escala, inclusive, de uma forma natural. Nós pouco questionamos, né, o perigo, o risco, o uso adequado, e mais as normas de segurança que as pessoas que manipulam isso, né, precisariam utilizar. Então, veja, eu acho que, na verdade, nós temos muito pouco acesso à informação de qualidade, à informação de fato, né, que possa, vamos dizer assim, ter bons impactos no sentido da educação da população. Eu acho que no Brasil nós temos uma falha muito grande nessa questão que envolve a educação para a saúde, a educação modo geral, né? Porque a questão da educação não é só a educação formal na escola, né? A educação também deve envolver a qualidade de vida, as condições de vida, e, sobretudo, veja, a questão de que, assim, se um jovem, uma criança, ou mesmo um adulto, se ele estiver num sofrimento, né, veja, a questão da educação, ela pesa muito na questão das relações que nós travamos entre as pessoas, porque se os tabus existem, você começou a entrevista falando da questão dos tabus, né, se os tabus existem, significa que as pessoas não vão conversar sobre o sofrimento. Então, é muito comum, quando a pessoa chega com um sofrimento muito grande, a gente fica dando conselhos de otimismo, de positividade, dessas coisas de autoajuda, e a gente não ouve o sofrimento da pessoa, né? Então, a educação diz respeito a isso, né? A conseguir, de fato, ouvir. E aí é óbvio, bom, veja, se você percebe que o sofrimento está muito além daquele que você, como amigo, como parente, como familiar, pode dar conta, falar tranquilamente de que ele está precisando de uma ajuda.
E aí, de novo, caímos na questão da educação, porque se eu também não entendo, né, isso como um cuidado, mas sim tem uma visão, né, preconceituosa com relação a isso, nós caímos novamente na questão da educação. Então, eu acho que essa questão da educação é uma questão que no Brasil pesa muito. Nós temos visto isso, por exemplo, visivelmente na situação da pandemia, a questão do negacionismo, da aceitação, né, dos recursos para a prevenção, vamos dizer assim, do contágio, e mesmo a questão da vacinação. Então, eu acredito que essa questão da educação, ela pesa muito até para a identificação, porque muitas vezes, se eu não aceito, se eu não tenho uma visão de fato, né, dos perigos de um sofrimento de um jovem, de uma criança, eu não vou nem me dar conta de que o sofrimento dele está, talvez, elevado, né, e que ele precisa, de fato, de ajuda, e que muitas vezes essa ajuda não precisa ser procurada sozinho. Alguém pode acompanhar, alguém pode, né, servir aí de apoio para que a pessoa possa procurar uma ajuda nesse momento. É isso aí, professora. Cada um pode, de fato, ajudar de alguma maneira, seja ouvindo, né, e encaminhando, de repente, essa pessoa para uma ajuda profissional. Professora Meire, muito obrigado mesmo pelos seus esclarecimentos aqui hoje com a gente. Obrigada, Júlio. Eu que agradeço pela disponibilidade de vocês e por tratarem de um assunto tão importante para a população de modo geral. Obrigada. Continue com a gente que no próximo bloco você vai ver como as atividades do projeto Ativa Melhor Idade da Unesp foram mantidas durante a pandemia. Nós voltamos já já. Você já viu aqui no Unesp Notícias que o projeto de extensão Ativa Melhor Idade oferece um programa de exercícios físicos para idosos. Além disso, ele também dá suporte para o desenvolvimento de pesquisas nessa área com alunos de graduação e de pós. Com a pandemia, os integrantes do projeto precisaram adaptar as atividades para o meio virtual. E apesar dos desafios que essa mudança trouxe para os monitores e também para os idosos, os resultados continuam promissores. Vamos conferir na reportagem da estagiária Carolina Vinhali. Um programa com aulas gratuitas de exercícios físicos 3 vezes por semana para a população idosa. Esse é o Ativa Melhor Idade, um projeto de extensão da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, que funciona desde 2018. O professor Emanuel Ciolac é o supervisor do projeto e também coordenador do LEDOC, o Laboratório de Pesquisas em Exercício Físico e Doenças Crônicas da Unesp. Ele me contou quais são os objetivos do projeto. Ele foi criado com o objetivo de promover, né, a prática regular de exercício físico para a população da melhor idade, né, e não só a prática de exercício físico, mas a prática de atividade física, principalmente no tempo de lazer. E, além disso, ele tem como objetivo, né, promover não só a prática de atividade física, mas a adoção de bons hábitos saudáveis, incluindo, né, combater o comportamento sedentário, a ter bons hábitos alimentares, a deixar de ter alguns hábitos deletérios à saúde. Então, ele envolve não só os programas de exercício, mas também um programa educacional. As aulas são ministradas por estudantes de graduação e pós-graduação da educação física. Com a chegada da pandemia do coronavírus no ano passado, as aulas que uniam vários participantes num mesmo espaço não puderam continuar de forma presencial. E como em muitos outros projetos, a saída foi a adaptação para o meio online. Agora, as atividades são feitas ao vivo, de forma remota. Mas para quem pensou que os idosos não topariam, a dona Martires tem a resposta. Eu me realizei entrando na internet, fazendo a ginástica, né? Isso foi muito bom, porque como a gente não está podendo a presencial, então isso daí favoreceu muito para nós, né? Então eu acho que, para mim, olha bem, não existe momento melhor da minha vida. Apesar do formato virtual, a Bianca, mestranda no programa de Ciências do Movimento e monitora do Ativa Melhor Idade, ressalta a importância do projeto na vida das idosas.
Eu acredito que nessa faixa etária, né, principalmente acima de 50 anos, é normal que as pessoas comecem a praticar menos atividade física, tenham mais hábitos sedentários e menos cuidados com a saúde, né, acaba sendo menos saudáveis. Então, eu acredito que em grupo também aqui que a gente promove, né, esse treinamento comunitário, elas melhorem ali a questão de socialização, aspectos psicológicos, aspectos físicos também, né, porque nós sabemos que o exercício físico, comprovando cientificamente e também na prática propriamente dita, né, traz diversos benefícios, né, desde ali uma mobilidade, aspectos que melhoram a atividade da vida diária, então, ir até o mercado, ter a sua independência física e funcional para fazer todas as atividades, né, do dia a dia. Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que elas se tornem independentes, né? Os participantes concordam e, mais uma vez, a dona Martires nos conta o motivo. Os professores nos levam ao alto, sabe? Então, deixa a gente com o nosso eu superior, porque se você fica só dentro de casa, e é muito triste, né? Então, tem esse lugar para a gente ir conversar, fazer ginástica, que os exercícios faz muito bem para a gente. Então, eu acho que esse projeto é um presente para nós, é isso que eu digo, os professores são maravilhosos. As aulas são compostas por exercícios aeróbicos, resistidos e de flexibilidade. Pedro, outro monitor do projeto, contou por que vale a pena trabalhar a força, o equilíbrio e a mobilidade nessa faixa etária. A literatura científica traz para a gente que a partir da terceira idade, estamos falando de 60 anos para cima, né, a gente pode observar uma queda muito grande desses quesitos em valores anuais. Então, é muito importante que os participantes, os idosos, né, se mantenham ativos, né, praticando os exercícios físicos, sejam exercícios cardiorrespiratórios ou exercícios resistidos, né, que é a musculação em si, para manter, ou melhor, melhorar também esses quesitos, de modo a causar um envelhecimento saudável para essas pessoas. O Ativa Melhor Idade se encaixa no pilar da extensão universitária e busca integrar a Unesp com a sociedade. O papel dele, né, é fundamental, tanto para a formação dos nossos alunos, né, para eles aprenderem na prática, né, tudo aquilo que eles adquirem nas aulas de graduação, de pós-graduação, nas suas pesquisas, né, como também de transferir todo esse conhecimento para a população. E os benefícios não ficam só para o pessoal da terceira idade. A Vanessa, mestranda no programa de Ciências do Movimento, fala que o projeto tem papel fundamental na formação dos futuros profissionais da educação física. Devido à sua dimensão, no qual a gente consegue aplicar a pesquisa, tudo que é desenvolvido na sala de aula, a gente consegue aplicar de forma prática com o trabalho desenvolvido com os nossos participantes. Mas é claro que adaptar o projeto para o formato online teve e ainda tem alguns desafios a superar. Primeiro, a maior dificuldade, né, foi fazer esse link, essa ligação dos monitores, dos alunos, nossa coordenação, com a população idosa de maneira remota. Então, foi, primeiro, de maneira gradativa, a gente fazendo a criação de vídeos, onde elas poderiam ter um fácil acesso aos exercícios que elas poderiam realizar com segurança em casa, né, porque elas ainda não tinham acesso a outras plataformas, que nem o Google Meet, que é o que a gente utiliza ali nas nossas aulas agora síncronas para a realização das sessões de exercício. E aí, gradativamente, com o trabalho de todos os monitores ensinando as idosas a utilizarem essas ferramentas, aprenderem a manipular essas ferramentas, a gente conseguiu, né, agora nesse momento, fazer com as aulas ao vivo, online, com os monitores podendo visualizar como que elas estão realizando, fazendo a correção dos exercícios, das atividades, e tendo esse contato ali ao vivo, né, coisa que no início a gente não conseguia fazer por conta dessa maior dificuldade. Mas vale lembrar que a gente ainda encontra desafios, né, que boa parte das idosas que participavam antes, né, de maneira presencial, ainda não
conseguem ter esse acesso a essas ferramentas que a gente está utilizando agora. Antes da pandemia, mais de 130 idosos participavam das aulas. Agora, o grupo tem em média 50 integrantes. Mas quem acompanha as aulas, como a Dona Vera, serve de inspiração para que novos alunos compareçam. Então, eu adoro esse projeto da Unesp, adoro os professores, eu gosto de participar lá no CCI também. É muito bom, porque a gente conversa, a gente faz amizades, e entra aluno, sai aluno, e a gente está sempre assim com amizade com eles. A gente sente a falta dos que saem, mas é muito bom que entram os novos também para a gente conhecer. Por enquanto, o grupo segue com o trabalho, fica com a saudade de todos lado a lado e se previne para que em breve o projeto volte a ser presencial. O que a gente mais sente falta, de um modo geral, é do contato físico, daquelas aulas presenciais que a gente dava muita risada, que havia muito contato, muita interação, dos jogos, das brincadeiras, de todas as atividades que a gente conseguia fazer presencialmente. Então, aquela troca de experiência, tanto nossa, passando os exercícios, quanto das meninas, das idosas, passando para a gente o que elas sentiam, as melhoras que elas tinham com o exercício, isso a gente sente muita falta. Com as aulas remotas, a gente ainda tem uma boa, resposta delas, mas não é a mesma coisa do que aquele contato presencial, aquela troca de experiência que acontece com aulas com todo mundo junto. O público-alvo do Ativa Melhor Idade são pessoas maiores de 50 anos. E embora a grande maioria seja mulher, o projeto também aceita os homens. Todo mundo sabe, a população, de uma maneira geral, ela está envelhecendo, então a gente está passando por um processo de envelhecimento populacional que fica cada vez mais nítido a necessidade de intervenções e de ações que fazem com que essa população envelheçam de maneira saudável, que tenham bons hábitos de vida, né? Então, a gente escolheu isso por ser uma população que vem crescendo e por ela já fazer parte dos nossos estudos, nossas atividades, desde quando o grupo foi criado. Os requisitos para entrar na turma são ter acesso à internet e não ter restrição médica para a prática de atividade física. E se você se interessou ou conhece alguém que pode gostar da ideia, fica com esse recadinho da Martires. Eu acho que a pessoa tem que aproveitar esses momentos bons que são oferecidos para a gente, né? E que isso daí só enriquece a nossa vida, porque a gente vai chegando assim, que nem eu já estou bem lá adiante, né? Não é 60, é bem mais para frente. Então, isso daí ajuda. Então, quem está já nessa idade, não fica só dentro de casa, vai participar. A gente ri, a gente brinca, a gente faz ginástica, bordas. Então, tem tudo, né? Tem todo um projeto muito bom para a nossa saúde. Então, eu acho que deve participar, sim. E quando eu souber de alguém, eu indico. Na página do Instagram do Ativa Melhor Idade, você encontra o formulário de inscrições. E depois de enviar as respostas, os monitores adicionam o aluno no grupo do WhatsApp para que ele possa começar a acompanhar as aulas. E agora é a Carolina Vinhali que novamente traz para a gente informações da nossa agenda. Essa é a última participação dela conosco, então confira. Olá para você que assiste a TV Unesp. O Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial da Unesp em Bauru segue com a programação do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. O NTAPS vai promover a Semana Artística entre os dias 20 e 25 de setembro. O evento é organizado em parceria com o NUMES e o CAC de Bauru. A semana terá vídeos e oficinas e os convidados vão apresentar diferentes práticas artísticas e culturais. A Ananda, voluntária da Frente de Prevenção do NTAPS, contou mais informações. Sobre as lives em especial, na terça-feira a gente vai ter uma oficina de fotografia. Na sexta-feira vai ser uma oficina em que o nosso convidado vai ensinar a fazer ecobag usando roupas usadas, roupas velhas. E no sábado a gente vai encaminhar vocês para a live que vai acontecer do projeto Samba na Cidade, em que vão trazer uma conversa sobre diversidade no samba. Então tá super cheia a semana, vai ter muita coisa legal acontecendo.
E para finalizar ainda, as lives que a gente comentou, tanto as oficinas quanto o samba, vai rolar sorteio de livro ao vivo. São livros que a editora Unesp doa pra gente e todo mundo que estiver lá participando ao vivo com a gente dessas programações, das lives, vão estar concorrendo já ao livro e ao final da live a gente faz o sorteio com o nome das pessoas que estiverem participando, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente conta com a presença de vocês. Até lá! Além da oficina de fotografia e de ecobag, o evento apresenta vídeos do coral da Unesp, do forró Unesp e do biodança. Isso tudo na semana que vem, de segunda a sexta às 6 da tarde. E no sábado, a live do Samba na Cidade será às 4 da tarde. O cronograma completo com as datas e horários você encontra no Instagram, @ntapsunesp. O Instituto Sul-Americano para Pesquisa Fundamental abriu uma vaga para bolsista de aperfeiçoamento pedagógico da FAPESP. O candidato precisa ser professor de escola pública no interior do estado de São Paulo. Durante a pandemia, o bolsista vai trabalhar em home office, mas quando as atividades presenciais voltarem, o local de trabalho será no Instituto de Física Teórica da Unesp, que fica na Barra Funda. Entre as tarefas estão a organização e apresentação de workshops para professores de física. O valor da bolsa depende da formação e a duração é de 6 meses, com possibilidade de renovação. Terão preferência os candidatos que se inscreverem até o dia 10 de outubro no site abaixo. Lá você também encontra mais informações. E vem aí a 18ª Jornada Científica de Toxicologia, um evento bienal promovido pelo Centro de Assistência Toxicológica da Unesp em Botucatu. O evento conta com discussões em torno do tema toxicologia em tempos de pandemia. Terão palestras, apresentações de trabalhos e mini-cursos de interesse dos estudantes e profissionais da saúde. A jornada online está marcada para os dias 7, 8 e 9 de outubro. As inscrições vão até o dia 5 de outubro e quem participar recebe certificado. O valor do ingresso é de R$20. Para saber mais, acesse o site ceatox.ibb.unesp.br. O Centro Knight de Jornalismo nas Américas está oferecendo 2 MOOCs, que são cursos massivos, online e abertos. O primeiro curso se chama Estratégias de Produto no Jornalismo, como alinhar conteúdo, audiências, negócios e tecnologia, e vai até o dia 19 de setembro. Já o curso Jornalismo Científico, da pandemia à crise climática, como melhorar a cobertura da ciência, tem parceria com o Instituto Serra-Pilheira e ainda será lançado. As inscrições para o curso de Jornalismo Científico vão de 11 de outubro até 7 de novembro. O site para conferir as oportunidades está aparecendo na tela. Essas foram as dicas da nossa agenda. E hoje eu encerro meu período na TV Unesp. Quero aproveitar para agradecer pelas experiências e aprendizados que tive aqui dentro, com pessoas muito especiais que me guiaram sempre com muito cuidado. Meu obrigado ao Francisco e à Maíra pela oportunidade e aos meus supervisores Cláudia e Júlio por me ajudarem tantas vezes. E também a todos que de alguma forma colaboraram com esse processo incrível que foi para mim. Muito obrigada e até a próxima! Muito obrigada por ter passado esse período conosco, Caroline, e ter colaborado com o Unesp Notícias. E a gente deixa mais um lembrete. Começa amanhã e vai até domingo o Hackathon Unesp 2021. Essa é uma maratona de empreendedorismo e inovação no campus em Botucatu, que neste ano tem como tema os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A TV Unesp é uma das parceiras do evento e você vai poder acompanhar a palestra de abertura amanhã às 6 da noite aqui na nossa programação. Já as outras atividades podem ser conferidas em tempo real no nosso canal no YouTube. O Unesp Notícias fica por aqui. Para você, uma boa semana e até quinta-feira que vem. A gente se vê. Tchau! Thank you.